Olá a todos! Em 2021, o Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais recorda os 140 anos da histórica viagem do imperador Dom Pedro II à província de Minas Gerais. Essa série especial tem a coordenação geral da associada Regina Almeida e, por meio de 12 programas, revisitamos o itinerário da comitiva imperial, apresentando episódios históricos, detalhes da viagem, bens culturais locais e curiosidades. Nossa viagem chega a um dos sítios históricos mais relevantes de Minas Gerais, por sua história e por seu simbolismo. Chegamos agora à Porta do Céu, o nosso célebre Santuário do Caraça. E quem nos guia nessa visita é o nosso presidente emérito Aloísio Alberto da Cruz Quintão, que conhece como poucos o local, sendo ele um dos ex-alunos do famoso Colégio do Caraça. Pesquisador, escritor e poeta, nosso palestrante é um apaixonado pela história de Minas Gerais. Em suas atividades profissionais, atuou como jornalista em jornais de Belo Horizonte, Rio e São Paulo. Exerceu advocacia nas áreas de direito administrativo, civil e constitucional. Foi membro do Ministério Público e presidente do Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais de Justiça. Na magistratura, foi juiz do Tribunal de Alçada e desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, onde se aposentou. Foi ainda membro do Conselho Curador do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, o IEFA. Participante de várias entidades culturais, é destaque o seu empenho pela valorização da língua portuguesa. Autor de várias publicações nas áreas jurídica e de história, destaco aqui as que exaltaram a vida e obra de João Pinheiro da Silva, nosso patrono, e Caraça Redivivo, que apresenta fragmentos de memória histórica em prosa e verso. Vamos adentrar nas áreas de riqueza ambiental, histórica e paisagística do místico Santuário de Minas, com o nosso palestrante e revisitar os dias 11 a 13 de abril de 1881, quando a comitiva imperial visitava o Caraça. Façamos todos uma boa e inesquecível viagem. E eis que, na sequência da série especial organizada pelo Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, chegamos à presença de Dom Pedro II no Caraça. Agradeço às coordenadoras, professoras Márcia Maria Duarte dos Santos e Regina Almeida a indicação para participar dessa promoção. Realmente, em abril de 1881, o Caraça recebeu o imperador com 56 anos de idade, em companhia da esposa imperatriz, Dona Teresa Cristina Maria de Bourbon, com 58. Fato este que constituiu um importante momento da viagem imperial de mais de um mês pela província de Minas Gerais. E agora, passados mais 140 anos, é relembrado. Razões tinha o imperador para, em mais uma vinda a Minas, visitar o Caraça, cuja história estava muito ligada à monarquia brasileira, tanto real quanto imperial. Seu avô, Dom João VI, doou em 1820 aos padres da Congregação da Missão de São Vicente de Paulo a propriedade recebida como herança do eremita português Irmão Lourenço de Nossa Senhora, falecido poucos meses antes, em 26 de outubro de 1819.
e depois o rei qualificou o estabelecimento como Casa Real. E seu pai, Dom Pedro I, prestigiou os padres lazaristas Leandro Ribeiro Peixoto Castro e Antônio Ferreira Vissuto, dando-lhes apoio no Caraça, por ele intitulada Casa Imperial, e além de outras atribuições em Minas e no Rio. E em sua última viagem à província esteve no Caraça, com a imperatriz Amélia de Lutzenberg, nos dias 17 e 18 de fevereiro de 1831, menos de 2 meses antes de abdicar o trono e voltar a Portugal e ser o rei Dom Pedro IV. Além disso, o Caraça era um dos mais importantes, se não o mais importante, dos educandários existentes e considerado experiência pioneira de ensino sistemático no Brasil. Como em toda viagem à província, houve ali a companhia do botânico francês Auguste de Saint-Hilaire, através da releitura diária das minuciosas e didáticas informações contidas no seu livro Viagens às Províncias do Rio de Janeiro e Minas Gerais. Foram 4 a Minas entre 1816 e 1822. Ao Caraça foi em 1816, quando conheceu o irmão Lourenço. Participou da comitiva o fundador da Escola de Minas em Metalurgia, Claude Henri Gorsex, cuja vinda para o Brasil em 1874 estava ligada a gestões imperiais junto a Pasteur e outros cientistas em Paris. E ainda havia algumas pessoas da corte, nobres da província e políticos, como Afonso Augusto Moreira Pena, então deputado-geral por Minas. Foram retratados todos os pontos da viagem pelo diário pessoal do imperador e por boa cobertura da imprensa da época. Fontes principais de nossa pesquisa, além de publicações e outras referências relacionadas ao final. Vamos acompanhar a comitiva imperial, podendo notar que o imperador esteve atento à realidade da região e minucioso nas anotações sobre mineração, desenvolvimento, pessoas, aspectos históricos, ensino, além de mostrar-se muito crítico, sensível e romântico. 11 de abril foi o 16º dia, desde a partida do Rio de Janeiro, em 26 de março de 1881. E na sequência do roteiro traçado, a comitiva imperial estava em Caeté, de onde partiu às 6 horas para o Caraça, aonde chegou no início da noite. Segundo suas notas, durante o trajeto, o imperador lembrou a oportunidade tida em Caeté de conversar com o coronel Agostinho dos Santos, casado com descendente do Visconde de Caeté, o desembargador José Teixeira da Fonseca Vasconcelos, que, como ouvidor da comarca de Sabará, formalizou em 29 de abril de 1820, em nome de Dom João VI, a adoção e posse do Caraça aos padres lazaristas, e mais apoiou Dom Pedro I na independência e foi o primeiro presidente da província de Minas Gerais. Ao apreciar a paisagem, o imperador foi recordando a leitura de Saint-Hilaire sobre a região, registrando, a passar pela fábrica de Bom Custódio, aspectos de mineralogia e tendo informações diretas de Gorsex sobre Quartzito ou Itabirito, e até realizando seu interesse de ver de perto o sistema primitivo de separar o ferro do minério, rascunhando tudo isso em pormenores. Ao chegar a São João do Morro Grande, atual cidade de Barão de Cocais, qualificada depois como o Portal do Caraça, além de contatos sobre mineração local, a caravana encontrou diversos cavaleiros, entre eles Afonso Pena e outras autoridades de Santa Bárbara. Após descanso e almoço, iria o imperador começar a ver escavações curiosas de explorações antigas de ouro.
E logo ao chegar à povoação de Brumado, atual Brumal, com núcleo histórico tombado pelo Estado, onde viu casas boas, sendo a principal a que pertenceu a Sebastião Pena, avô do deputado. Isto é, segundo revista do Instituto Genealógico Brasileiro, seria tio-avô materno, padre Sebastião José de Carvalho Pena. E lembrou-se o monarca de que aí parou meu pai, que consta teria pernoitado com a imperatriz. E já com a antevisão do início da subida da serra, Dom Pedro passou pela bonita aldeola do Sumidouro, onde tudo respirava alegria. E dali teve a visão de elevadas e pitorescas montanhas, de formas pouco comuns de rocha, mas que não contém ferro. E encantaram o imperador, despertando-lhe momentos poéticos para logo registrar. Desde que se começa a subir a Serra do Caraça, cresce a beleza da paisagem, e do alto descobre-se vastíssimo horizonte. E depois, uma das mais belas cascatas que conheço, que forma lençóis e tanque e corre depois em fundo vale, estreitado pelas montanhas. O caminho passa por cima da cascata, que parece sumir-se de repente. Nunca admirei lugar mais grandiosamente pitoresco do que este. Trata-se da chamada Cascatona, cerca de 90 metros de queda das águas do rio Caraça, no local conhecido por Funil, a mais ou menos 5 quilômetros da sede do colégio. Ao continuar, com cavalos, leiteira e serviçais caminhantes, por dentro da mata e por cima das pedras, já no início da noite, a lembrança imperial foi anotada no seguinte ponto. Felizmente, o belo luar sempre deixa ver um pouco o lugar por onde se anda, mesmo debaixo das águas. E no lugar de grandes lagos, perigoso para a leiteira, alumiava a lua com todo o seu esplendor. O cruzeiro fulgurava em nossa frente, e à esquerda, Vênus faiscava quase sobre a montanha. Não posso descrever tanta beleza. Melhor ainda foi o instante da chegada, assim descrito. Por fim, dobrando uma ponta de morro, aparece de repente o edifício do Caraça, iluminado, e de que descem pela encosta duas longas filas de luzes. Altíssimos rochedos em anfiteatro formavam o fundo do quadro. Era belíssimo, mas a lua e as estrelas elevavam-me os olhos à maior altura. Apiei-me e subi com as filas das luzes. Isto é, luzes das rochas que portavam os padres, alunos e empregados, reunidos ordenadamente para receber o imperador, conduzindo-o até o edifício. Sobre o que mais fez no dia 11, aquela noite, primeiro momento para sempre, Dom Pedro pôs no diário o seguinte: passei pela capela que constrói e cuja arquitetura agradou-me. Tomei meu meio banho, depois de conversar um pouco com o superior, padre Júlio Clavilão, e diversos professores. E antes de recolher-se, informou-se um pouco com o padre superior sobre os estudos para ciências. Certo, como escreveu, de que tenho muito o que fazer amanhã. A essa época, o Caraça já possuía, graças ao irmão Lourenço, a imagem de Nossa Senhora Mãe dos Homens, vinda de Portugal, e o corpo em cera de São Pio Mártir, um soldado romano, vindo de Roma, bem como do mestre Manuel da Costa Taíde, seu amigo e testamenteiro e autor da pintura e douramento da antiga capela, duas obras especiais: o retrato a óleo do irmão Lourenço e a grande tela da Santa Ceia,
No segundo dia, 12 de abril, acordando cedo, o imperador banhou-se nas frias e ferruginosas águas do rio Carás. Consta na crônica local que 2 servidores foram postos à distância em segurança do monarca. E na toponímia caracense, relacionada com o rio e o ilustre visitante, há uma ponte, Ponte do Imperador, e uma área bosque perto do rio, chamada Banho do Imperador. Por muito tempo, local de lazer dos estudantes e agora dos turistas. Ao voltar, salientou ter podido admirar as montanhas por detrás da casa, entre as quais a chamada Carapuça. Trata-se do terceiro pico mais alto, cerca de 1.955 metros, e o mais próximo dos 7 existentes na parte caracense da Cordilheira do Espinhaço. Escreveu um pouco numa saleta, viu bons livros, alguns de história natural, foi à missa depois, e tanto no almoço como no jantar à tarde, pôde o casal imperial saborear, em especial o serviço de mesa, a refeição caracense, de fartas iguarias da região, carnes variadas e incrementada com algum toque de influência europeia. Naquela época, mais francesa, mas sem qualquer registro relevante sobre sua experiência culinária ali. Quando, já na estrada, fez o monarca referência ao vinho de produção local, que não agradou. Da influência francesa na alimentação caracense, consta o destaque para a broa brocojó, boroa na fala estudantil, dicionarizada como espécie de bolo e tornada famosa como possível cópia do pão francês brioche. Percorreu várias dependências do edifício. Na biblioteca, examinou pequena coleção de minerais, quase todos de Minas, e encontrou bons livros e edições antigas, chamando minha atenção a da Crônica de Eusébio, de 1480. E quanto a ir às salas de aula, que talvez fosse seu principal objetivo daquele dia, observou ele ter começado pela de direito canônico e ter tido necessidade de protestar contra o modo por que o professor Chanavá combatia o direito do placet, ou seja, o predomínio imperial na relação Estado-Igreja, e ter então expressado suas justificativas tão de imediato quanto depois ao padre Clavelin, que parece-me excelente. Não obstante o mal-estar, Dom Pedro foi paciente para também assistir a todas as classes do colégio e sobre as interrogações aos meninos, resumiu: gostei, em geral, do modo por que os estudantes respondiam, à medida em que os professores, a meu pedido, chamavam os mais antigos e mais adiantados. E, com sinceridade crítica, disse não ter gostado das classes de álgebra e aritmética, e ter havido falhas sobre latim de um aluno que não traduziu e regeu mal Justinus. Trata-se de obra do historiador romano Marcus Iulianus Justinus. É fácil admitir-se exagero nessa crítica à leitura e ou tradução de um texto latino por um adolescente colegial, de improviso e diante de circunspecta majestade. E se tratou de má pronúncia, é bom lembrar que a tradição em seminário era o latim romano, ou eclesiástico, próximo do vulgar, com diferenças fonéticas do latim dito clássico, talvez dominado pelo estudioso monarca. Depois o imperador transitou pelas alas do prédio, viu na capela vestígios da obra do irmão Lourenço, com estrutura em estilo barroco, que estava sendo transformada em templo neogótico. E observou: ficará muito elegante.
E quanto à parte das acomodações do complexo arquitetônico, frisou que o edifício, para maior largueza dos alunos, carece ainda de bastantes obras. Obras essas que realmente continuariam mais nos anos seguintes à boa gestão do padre Clavelin, de 1876 a 1883, a quem se ligaria mais tarde a construção de outra igreja neogótica, no Colégio Imaculada Conceição, na praia do Botafogo, no Rio de Janeiro. Fez questão de ver a oficina do padre Boa Vida, ausente por pregar missões, e construtor do belo órgão posto no coro da igreja. No fim da tarde, caminhou em volta do prédio. Contemplou o panorama à luz da lua, resumindo o momento contemplativo assim: a vista era belíssima. Olhei bem para todas as montanhas que cercam o edifício. Viu mais áreas internas, como a cozinha, que não é má, menos o fogão, que não é econômico. E colheu informações do seu acompanhado, anotando ser a altura do Caraça, sob o nível do mar, de 1.300 metros, pelo hipsômetro de Gorsex, ao contrário do que aqui dizem que são 1.600 metros. Não ficou sinal de ter havido contato especial com alunos durante o recreio, como fez em 1831 seu pai, que teria até participado de jogos com eles. Sobre o Caraça, Dom Pedro ouviu do padre Clavelin que o nome Caraça era oriundo da forma de cara grande de uma das montanhas, ou de um português que morou perto da serra e a quem davam alcunha de Caraça. Mas em outro passo da viagem acrescentaria que, segundo Saint-Hilaire, Caraça poderá vir também do tupi, canaraçaba ou desfiladeiro. Quanto ao irmão Lourenço, fez uma síntese com base no botânico francês. Referiu-me ele que se supunha que Frei Lourenço, terceiro de São Francisco e fundador do Caraça, pertencia à família Távora e, por isso, fugira para o Brasil. O capitão-general de Minas, Bernardo José Lorena, tratava-o com muita estima e deixou-lhe sua baixela. Apesar de Dom Pedro ter mencionado a seguir que acharam o testamento de Frei Lourenço, que parece desmentir a legenda dos Távora. A referência imperial à estima governamental ao irmão Lourenço deve ter decorrido do fato de ter lido ele em Saint-Hilaire, que conhecera ambos os personagens e escreveu ter sabido do próprio governador ser ele filho bastardo do rei Dom José I e de Dona Teresa de Lorena, a Marquesa Nova, esposa de Dom Luís Bernardo de Lorena e Távora. Este morto com vários familiares por causa da chamada conspiração dos Távora contra o rei Dom José I e sob a fúria punitiva do Marquês de Pombal. Távora virou nome de infame por muito tempo. A historiografia caracense destaca essa amizade e ressalta que o ex-governador da capitania de Minas Gerais, de 1797 a 1803, Bernardo José de Lorena e Silveira, conde de Sarzetas, foi visitado várias vezes por irmão Lourenço em Vila Rica. Pediu-lhe ajuda para a vinda de padres, e o governador esteve no Caraça em 1802. Fez relatório oficial favorável ao empreendimento e presenteou o irmão Lourenço com fino serviço de mesa de louça marítima. Constando até que esta amizade e as semelhanças fisionômicas entre os dois despertaram ou confirmaram a lenda. Não são apenas portugueses, mas parentes e da mesma família Távora.
Ou seja, o nome verdadeiro de Mauro Lourenço seria Carlos de Mendonça Távora. Sobre a origem da propriedade, adquirida pelo irmão Lourenço de uns faiscadores e doada aos lazaristas por Dom João, observou: depois houve uma licença de meu pai para adquirir mais terra. E, enfim, há uma, pelo menos, que possui a congregação sob o nome de outrem. Respondi a Clavilã que era preciso regularizar a situação. Todo o terreno forma quase um círculo de 1,5 de diâmetro. Realmente, no acervo patrimonial, seriam incluídas, nos 50 anos seguintes, por compra ou doação, áreas de 3 fazendas, algumas em ruínas. Uma delas é a Fazenda do Engenho, hoje hotel para turistas. E quanto à regularização sugerida, é certo que a titularidade legal de toda a propriedade somente ficaria completa com a declaração por sentença de uso capião, pronunciada na comarca de Santa Bárbara em 9 de dezembro de 1971. Em solenidade noturna, que Dom Pedro chamou de sarau literário, houve homenagem ao casal imperial na capela em construção, toda iluminada com velas em lustres de papel, que para o monarca era um espetáculo muito belo, com execução de números musicais e saudação em vários idiomas, por padres e alunos. Criticou a banda, que é sofrível, e ouviu má pronúncia nos discursos em italiano e inglês, por parte dos alunos. A imperatriz foi saudada com poesia em francês e, segundo o diário, antes de oferecerem um ramo com os versos acompanhados de flores pintadas pelo professor de desenho. Sob o título Simple Bouquet, os versos destacavam a simplicidade dos corações ofertantes e a ecologia local, pelas flores do ramalhete. Violetas, indicando vossa amável doçura. Jasmim, vossa delicada mão benfazeja. Lírios, ou flor de lis, símbolo da casa de Bodum. E rosas, rainha, como vossa alteza. Dom Pedro fez questão de escrever que passava das 9 horas quando terminou o sarau. Vou deitar-me, disse, que saio amanhã bem cedo. No dia 13, quarta-feira, véspera do aniversário da imperatriz, para completar 59 anos. A partida do Caraça ocorreu mesmo muito bem cedo, por ele assim descrito. Desci a pé a ladeira íngreme e mal calçada, às 5h20. Montei a cavalo às 5h30. Nota-se que, ao contrário do que teria ocorrido em outro local da viagem, nada registrou ele sobre ter ali escorregado e caído, como passaria mais tarde a constar do imaginário da história caracense. Segundo o escritor Padre José Tobias Zico, falecido, associado correspondente deste Instituto Histórico, por sugestão do holandês poeta Padre Pedro Sarnel, a diretoria do Caraça resolveu fazer inscrição ali, Pedro II, 1881, com a coroa imperial, em pedra da tal ladeira, ficando assim estimulada a lenda. Mereceu comentários vários sobre o caminho e pessoas a ele ligadas, o trajeto de cerca de 4 horas até Catasalmas, que ao imperador pareceu freguesia de bonitas casas, bonita igreja, cujas torres têm remate um pouco extravagante e muito bem situada, com a pitoresca Serra do Caraça de fronte para o ocidente, e sinais das escavações da mina de Jacutinga aurífera. Após o almoço, Dom Pedro II entregou diversas cartas de liberdade, concedidas pelo inglês diretor da mina de Cocais, e seguiu rumo a Mariana, sem perder de vista e lembrança o Caraça e o outro lado da montanha, pois em todo o trajeto sempre se tem visto a Serra do Caraça. Pois
e registrou ter passado por Arraiais como inficionado, hoje Santa Rita do Durão, de onde a Serra do Caraça produz bela vista, e mais Bento Rodrigues, pequeno, mas com igreja, e Camargos, bem situado e com igreja, atual distrito de Mariana, aonde a comitiva imperial chegaria perto das 8 horas da noite, com festejos da Semana Santa em curso. O Caraça teria ensejado ao imperador momentos de descanso e meditação, naquela penúltima década do século XIX, com o Segundo Império mais ameaçado pelo crescente movimento republicano, que, no íntimo, ele não desdenhava. Transcorria, então, nas alturas da Serra Caracense, o chamado período francês, que, pela influência predominante dos padres lazaristas vindos da França, duraria até o início do século XX, ou seja, de 1854 a 1903, para dar lugar ao período brasileiro, daí até 1968. Esta presença francesa tem relação com a antiga conveniência da expansão colonial e da evangelização, que iria culminar com o sistema político do regalismo, ou do privilégio real de interferir nas questões religiosas, forma legal disfarçada de união e ou proteção Estado-Igreja, em cujo âmbito o padroado português teria longa influência no Brasil, através do uso do pláceps, real ou imperial, para a administração eclesiástica. Contribuiu também à crise pós-independência, que foi provida por patriotismo xenófobo da ojeriza a padres estrangeiros e, sobretudo, portugueses, a ponto de o próprio governo monárquico, com o aviso de 18 de outubro de 1824, desligar as horas religiosas de seus superiores em Portugal, com menção expressa em provimento da Secretaria de Estado à Casa do Caraça, o que mereceu, em 1828, enérgico manifesto firmado pelo padre Leandro Rebelo, apoiado por outros padres da mesma congregação. Dom Pedro II herdou, assim, o regalismo constitucionalizado pelo seu pai, tendo a Igreja Católica como a religião do Império, segundo o artigo 5º da Constituição de 1824. E fazia ele questão de dizer comportar-se como servidor público, defensor das leis e do Estado. Ainda que cauteloso, opunha ele sua posição regalista à da filha, a princesa Isabel, que, como católica ardorosa, era adepta do ultramontanismo, isto é, doutrina para além das montanhas de Roma, sobre a importância da autoridade papal em nível superior à civil em questões de religião. Ao Caraça chegou o imperador, ciente de serem ultramontanos os padres lazaristas, e lembrança não lhe faltaria da vigorosa atuação de Antônio Ferreira Viçoso, como padre, missionário, professor e depois bispo nomeado por ele, em carta imperial de 1843, e falecido havia então apenas 6 anos, e ainda persistia o incômodo eco da questão religiosa, de pouco mais de 6 anos, em que apoiara o ministro conselheiro Barão do Rio Branco, maçom graduado e enérgico na promoção da condenação e prisão dos bispos Dom Vital de Olinda e Dom Macedo de Belém. Tudo coroado pela crescente oposição à estrutura institucional da monarquia brasileira, alimentada pelo positivismo republicano e laicista. Embora fosse viagem de busca de paz, descanso, conhecimento e lucro político como instrumento demonstrativo de poder imperial,
um incidente parecia provável, se não inevitável, e ficaria como particularidade destacável da visita, em razão do tema e dos contendores. Há indicativos para suspeita de premeditada provocação imperial, a título não só de demonstração de poder vigilante, mas de teste sobre o que ali se ensinava em matéria de religião e sua relação com o Estado. Não obstante, houve quem, ao contrário, tivesse visto o intuito de vingança do padre lazarista envolvido, em razão da prisão dos bispos. Àquela época, o Caraça mantinha 2 núcleos de ensino: um colégio, mais tarde chamado de Escola Apostólica, equivalente a seminário menor de ordem vicentina, e um seminário maior, totalizando mais de 300 alunos. Aula de Direito Canônico, matéria inserida entre as disciplinas eclesiásticas, foi o pivô da contenda imperial sacerdotal no seminário maior. Primeiramente, a versão do imperador, tal como está em seu diário. Tive que protestar contra o modo por que o professor Chanavá combatia o direito do placet. Depois ele estranhou que um monarca católico protestasse contra a doutrina, e eu tive de dizer que talvez fosse mais católico do que ele, e era tolerante, quando ele se mostrava intolerante, e destacou. Expliquei sempre ao padre Clavelon, que parece uma excelente pessoa, como eu ressalvava o direito unicamente contra abusos de autoridade eclesiástica, que não deviam ficar dependentes da única apreciação daquela instância. O conhecimento do papel da Igreja fez parte de sua formação monárquica desde a infância, a ponto de lhe ser lembrado até em lições de caligrafia, como em texto de 1832, em que constam frases sobre tal relacionamento e a importância da religião para a estabilidade do império. Ao ser perguntado depois em Ouro Preto sobre o assunto, teria dito, como que para amenizar seu questionamento: Padre Chanavá é um sacerdote digno da batina que veste e da cátedra que ocupa. É um homem. Nos arquivos dos padres, uma chamada crônica do Caraça confirma a exaltação de ânimos e identifica o aluno inquirido sobre a distinção entre os poderes eclesiástico e civil, com predominância do primeiro, e sendo que estes 2 poderes são livres e distintos na sua esfera. Tendo então Dom Pedro insistido. E nas questões mistas, ao que, em apoio ao aluno tímido, observou o professor da disciplina, Padre Chanavá. Para estas, a decisão pertence à Igreja, com apoio na encíclica de Leão XIII. Seguindo-se, então, discussão acalorada, que precisou da intervenção de Padre Clavelán. E, no entanto, fora da aula, o imperador foi interpelado pelo Padre Chanavá. Não admito o protesto de Vossa Majestade. É escandaloso um monarca católico protestar contra a doutrina da Igreja diante de um seminário maior. E a réplica imperial foi: sou mais católico do que o senhor. Sou católico tolerante, ao passo que o senhor é intolerante. O que teria provocado palavras de descrença e de ligeiro sarcasmo do sacerdote. As notas caracenses indicam ainda que o padre Chanavá procurou depois explicar-se por cartas ao bispo diocesano e ao seu superior da congregação, tendo feito o mesmo o diretor, Padre Clavelán. Na versão da imprensa sobre o que viu e ouviu desse assunto, o repórter cearense da Gazeta do Norte noticiou com muita cautela:
Vou relatar um fato que aqui se deu na aula de Teologia e Direito Canônico, que é regida pelo padre lazarista João Chanavá. Faloei sem comentários, porque é um verdadeiro ferro quente no qual não porei a mão. E sobre a superioridade do poder eclesiástico sobre o civil, por vir de Deus, segundo a doutrina ensinada, o imediato protesto imperial foi por ser contrária a ela à Constituição do Estado. No testemunho de 2 ex-alunos da época, há reforço de mais pormenores. O então seminarista maior Joaquim Silvério de Souza considerou o fato gloriosíssimo para o padre Chanavá, seu ex-professor, que longe estava de provocar a questão da relação entre igreja e Estado, e que o monarca, prevenido talvez por outrem, sob a decidida franqueza do lente de teologia do Caraça, exigiu que se tratasse na sua presença das relações entre a igreja e o Estado. E o fez de modo insistente, dizendo: entrem em matéria, entrem em matéria. Trata-se da opinião de quem foi professor no Caraça depois, arcebispo de Diamantina, escritor, membro fundador da Academia Mineira de Letras, membro do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e, cujo nome é patrono da cadeira número 75 do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais. Segundo ele, em razão da demora por timidez de um aluno interrogado, o próprio padre João Gualberto Chanavá expôs a questão como era ensinada e aceita pela doutrina católica, sendo que, em caso de conflito, primazia para a Igreja, superior ao Estado, como a alma ao corpo. E o protesto de Dom Pedro foi feito de forma tão enérgica que o estrado em que se erguia a cadeira em que se assentava o monarca ecoou em uma pancada do pé do imperador, seguindo-se manifestações de apoio partidas da comitiva imperial. Além da intervenção pacificadora do padre Clavelã, Borseques, que estava ao lado do padre Chanavá, puxava-lhe a batina, sugerindo assentar-se e comentando ser aquilo um absurdo. Serenados os ânimos, a sabatina prosseguiu com outro aluno sendo indagado sobre o que dispunham as leis eclesiásticas quanto à seita maçônica, que os lazaristas também combatiam veementemente. Não tendo aí havido interferência do imperador, que mais tarde, em conversa com os padres, declarou não ser maçom. Na opinião de outro aluno e futuro ministro, padre Chanavá era mesmo intransigente e ultramontano, sem nunca perdoar a atitude da coroa contra 2 bispos antimaçônicos. E daí, valer-se do momento para um revide. Em artigo publicado pelo jornal Correio da Manhã, no Rio de Janeiro, em 14 de setembro de 1945, o jornalista João Paraguaçu, pseudônimo do escritor e político Manuel Paulo Teles, rememorou o testemunho do seminarista serrano Edmundo Pereira Lins, mais tarde colega positivista de João Pinheiro da Silva, nos estudos de Direito em São Paulo, no jornal republicano O Movimento e no Magistério em Ouro Preto, e na fundação do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, promotor, juiz e ministro do Supremo Tribunal Federal. Segundo ele, diante da matéria posta sob a teoria e prática do Plasser e o alegado protagonismo da autoridade religiosa, Dom Pedro não gostou, levantando-se e frisando que tal doutrina é um constante incitamento à revolta da autoridade eclesiástica contra a civil. O ministro confirmou ainda a continuação do debate acalorado fora da sala, com qualificação de escândalo perante os alunos do Seminário Maior e com acusação mútua de intolerância. O certo, afinal, é que sobre o assunto, padre Júlio Clavelã,
manifestou sua reação em carta enviada ao bispo de Mariana, com destaque de que os alunos, até então mostrando grande alegria pela presença do monarca, cobriram-se logo de uma expressão de tristeza, em profunda mágoa que lhe causara tal protesto. Para o padre diretor, teria havido demasiado barulho ao redor deste fato. Mas frisou ter-lhe ficado a sensação de ter sido um espetáculo contestador ver a doutrina católica combatida por quem julgou defendê-la e protegê-la. Conforme consta de documento do arquivo eclesiástico da Arquidiocese de Mariana. Deveras muito delicado o drama íntimo vivido por Dom Pedro II. Era católico, não era maçom e preferia não ter nascido imperador. Nasci para dedicar-me às letras e à ciência. E, no entanto, tinha de defender o criticado plácet constitucional e tolerar a presença maçônica no governo. O Caraça continuava educandário atuante e em fase de grandes reformas, e o monarca constatou isso. Àquela época já haviam falecido os padres Leandro, amigo de seu pai, e seu conhecido na direção do Colégio Pedro II, e Antônio Viçoso, que ele, Dom Pedro, nomeara bispo, e também o padre Pedro Maria Bos, ex-professor e diretor do Caraça, naquele ano servindo no Rio de Janeiro, autor da sugestão levada a palácio, ciente a princesa Isabel, para a construção da imagem de Cristo no Morro do Corcovado. Consta que Dom Pedro preferia fazer viagens como cidadão comum, o Pedro de Alcântara, e, no máximo, servidor público, de costumeiro modo simples de trajar e de locomover-se, e, como tal, era muito retratado pelos caricaturistas. O Caraça, porém, fez questão de receber o imperador, com a honra merecida por sua figura majestática, imponentemente retilínea, aquele monarca descrito por um de seus biógrafos com 1,90 m de altura, encimada por cabelos louros e olhos azuis e longas barbas precocemente brancas. Tido como imperador do povo, magnânimo e conhecido mundialmente como intelectual amante da ciência e das artes, membro da Academia de Ciências de Paris e de outras entidades europeias, e qualificado por Victor Hugo como o neto do filósofo imperador romano Marco Aurélio Antonino, do segundo século depois de Cristo. Embora de personalidade tímida, um homem oprimido pela solidão de seu destino imperial, seu lado público era de atento defensor da monarquia e propenso a uma franqueza crítica inesperada. A satisfação de poder conhecer o Caraça ficou sintetizada no seu comentário dirigido ao padre Miguel Maria Cípolis, que o acompanhou a Mariana. Estou satisfeitíssimo com o Caraça. Só o Caraça paga toda a viagem a mim. Sentimento esse compartilhado pela imperatriz Teresa Cristina, que disse ao padre Clavelán: Padre superior, eu teria escrúpulos de vir a Minas e não chegar até ao santuário de Nossa Senhora Mãe do Dom. Hei de voltar. Ao final da visita, houve troca de gentilezas. Dom Pedro, ao fazer um bosquejo das montanhas em frente ao lado da igreja, prometeu mandar um pintor ao Caraça, o que ocorreria na pessoa do alemão George Green, que em 1885 pintou as montanhas e todo o prédio num quadro a óleo guardado como parte do acervo. O imperador patrocinou o vitral central da nova igreja, inaugurada 2 anos depois, em 27 de maio de 1883. Tendo constado dos arquivos,
a doação imperial de 500 mil réis para as obras da capela e 400 mil réis para os pobres dos arredores. Em retribuição, e além do especial agrado à imperatriz, foi oferecido ao imperador um composto de 3 minerais diferentes, e com dedicatória especial do padre Clavelã, o livro de que ele havia gostado, dentre os mais antigos da biblioteca, a Crônica de Eusébio, cujo título em latim é Chronicon ides Temporum Breviarium, autor Eusébio de Cesareia, e é um tipo de compêndio de história universal originário do século IV e em edição do século XV, obra que passaria a integrar o acervo da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, sob o número 58 do setor dos incunábulos. E no Caraça ficaria referenciada e reverenciada a presença do casal imperial, por meio da coleção de vários objetos recolhidos ao museu, como as camas usadas, ambas identificadas pelos respectivos emblemas nas cabeceiras, utensílios, como louças e outras peças do serviço de mesa das refeições, tudo como símbolo da admiração inserida na história caracense para as gerações seguintes. Para encerrar esse relato histórico, vale observar que após a visita transcorreriam apenas 8 anos para a República de 1889 colocar termo aos 49 anos de permanência de Dom Pedro no trono do Brasil e condená-lo ao exílio durado apenas 2 anos, durante o qual continuou viajando, além de sonhar com autorização para voltar ao Brasil. Como escreveu ele, teria acontecido meses antes de falecer, em 5 de dezembro de 1891, 3 dias após completar 66 anos. Pode ser que tenha estado presente a esse sonho imperial a lembrança do Colégio do Caraça, o qual se manteria atuante nas 7 décadas republicanas seguintes, até o incêndio de 27 de maio de 1968. Acidente que incinerou a tradição de ensino, mas não apagou a imagem de santuário que ressurgiu como centro de turismo religioso, histórico e ecológico, um dos mais significativos do país, que merece sempre ser visitado pelos cidadãos amantes da natureza e das riquezas históricas de seu estado e de sua pátria. Como ex-aluno caracense, tive imensa satisfação de poder participar dessa relembrança de importante fato da história mineira. O Caraça não sai da alma e coração de um ex-aluno. Visitem o Caraça. Vale a pena pela riqueza da natureza e da história de Minas e do Brasil. Muito bem.